Hoje a gente vai desvendar o projeto de um dos grandes arquitetos do pensamento administrativo moderno, Henri Fayol. A teoria clássica dele nos deu basicamente uma das primeiras plantas baixas sobre como é que se estrutura uma organização para dar certo. Vamos dar uma olhada nessa estrutura bem de perto. Pensa só, começo do século XX, plena Revolução Industrial. Essa era a pergunta de US$ 1 milhão. As fábricas estavam crescendo numa velocidade maluca e a verdade é que reinava o caos. Era urgente encontrar um método, sabe? Um plano para colocar ordem no trabalho e em toda aquela gente. E aí surgiram duas respostas principais. Lá nos Estados Unidos, Frederick Taylor olhava para o chão de fábrica, para o trabalhador e pensava: vamos otimizar cada movimento, cada segundo. Mas, do outro lado do oceano, na França, Henri Fayol olhava de cima e dizia: calma aí, o problema não é só a tarefa, é a estrutura inteira. A ideia dele era que, primeiro, a gente precisa de um esqueleto organizacional bem sólido. Para a gente entender essa visão mais estrutural, nosso papo vai seguir alguns passos bem claros. Primeiro, a gente vai ver o caminho que o Fayol traçou para a eficiência. Depois, vamos mergulhar nas 6 funções que ele achava essenciais, nos 5 papéis de um gerente e nos seus famosos 14 princípios. A gente também vai fazer uma comparação direta entre o Fayol e o Taylor. E no final, vamos pensar um pouco sobre o legado desse grande projeto. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, o caminho diferente que o Fayol propôs. Um caminho que saía do detalhe, do trabalhador, para abraçar a organização inteirinha. Enquanto o Taylor usava quase um microscópio para olhar as tarefas, o Fayol usava um telescópio para ver a empresa inteira. Para ele, a organização era como um corpo, com vários órgãos, os departamentos, que precisavam estar super bem conectados para tudo funcionar. E foi essa visão que fez dele um pioneiro na criação dos organogramas, esses desenhos que a gente conhece tão bem hoje. Ok, agora que a gente já entendeu essa visão mais ampla, vamos ver como ele começou a montar essa estrutura. Ele basicamente identificou 6 funções essenciais, ou seja, as atividades básicas que, na cabeça dele, toda e qualquer empresa precisa fazer para sobreviver. Então Fayol mapeou o que seria o DNA de uma empresa em 6 funções vitais. A técnica, que é produzir, a comercial, para comprar e vender, a financeira, para cuidar do dinheiro, a de segurança, para proteger o patrimônio e as pessoas, a contábil, para registrar tudo direitinho, e no meio disso tudo, a função administrativa, que seria a grande cola que une todas as outras. E é exatamente nessa função, a mais crucial de todas, a administração, que a gente vai dar um zoom agora. Se ela é a cola que une tudo, o que exatamente faz a pessoa responsável por essa área? E aqui está um dos pontos mais legais da teoria do Fayol. Ele quebra o trabalho do gerente em 5 partes. Para ele, qualquer administrador, seja um diretor ou um supervisor, faz 5 coisas essenciais. Prever, ou seja, olhar para o futuro e traçar um plano. Organizar, que é montar a estrutura toda. Comandar, que é dirigir as pessoas. Coordenar, para garantir que todo mundo está remando na mesma direção. E, por fim, controlar, para ter certeza de que tudo saiu como planejado. Certo, então esses são os papéis. Mas como é que o gerente deve agir para fazer tudo isso bem? Para ajudar com isso, Fayol criou o que ele chamou de os 14 princípios. Eles funcionam tipo as regras do jogo para uma gestão que realmente funciona. E ele foi bem específico, não eram só algumas ideias soltas, eram 14 princípios. Ele acreditava que eles eram universais, mas, e isso é muito importante, eles também eram flexíveis, como se fossem ferramentas que um bom gestor precisa saber usar e adaptar para cada situação. E aqui estão eles, os 14. A gente não precisa entrar em cada um, mas alguns são importantes até hoje. Por exemplo, a divisão do trabalho, que é a ideia de especialização, a unidade de comando, que a gente já vai ver em detalhe, a ideia de que autoridade e responsabilidade precisam andar juntas, sempre. E o que eu acho fascinante para a época, o espírito de equipe, mostrando que ele já entendia que a cultura era importante para a força de uma organização. Mas olha, se a gente tivesse que escolher um princípio que é a alma da estrutura de Fayol, seria este, a unidade de comando. Para ele, isso não tinha negociação. Cada pessoa tem um e apenas um chefe. Ponto. Isso evitava confusão e garantia uma linha de autoridade bem clara, de cima para baixo. É o pilar da hierarquia clássica. E é justamente esse princípio da unidade de comando que nos leva para o grande embate de ideias da época. Fayol contra Taylor. Vamos colocar esses 2 gigantes da administração frente a frente para entender a diferença. Este slide resume bem a história. Os 2 queriam a mesma coisa, máxima eficiência. Os 2 tinham uma abordagem bem normativa do tipo, faça assim que vai dar certo. Mas olha só os pontos em vermelho.
Taylor focava nas tarefas, Fayol na estrutura. Taylor tinha uma abordagem analítica, de quebrar em pedacinhos. Fayol, uma sintética, ou seja, olhava o todo. Então, o X da questão, a grande treta entre as duas ideias está aqui. A unidade de comando de Fayol, com um chefe só, batia de frente com supervisão funcional de Taylor, onde um operário podia receber ordens de vários supervisores diferentes, cada um especialista em uma coisinha. Para o Fayol, isso era a receita para o caos completo. Bom, e tudo isso nos traz para a nossa parte final. O projeto do Fayol, sem dúvida nenhuma, foi muito duradouro, mas ele também era imperfeito. Então, qual é o verdadeiro legado dele no mundo de hoje? O legado dele é duplo, sabe? Por um lado, a teoria deu aos gestores, principalmente os que estavam começando, uma forma simples e organizada de enxergar uma empresa. É um ótimo ponto de partida. Por outro lado, ela é muito criticada por ser rígida demais, por focar só na estrutura formal e esquecer completamente do lado social e psicológico das pessoas. Essa crítica toda é resumida num nome: teoria da máquina. A ideia é que a organização é vista como um relógio. Cada peça tem seu lugar, cada movimento gera uma reação que já era esperada. Mas, a gente sabe que pessoas não são engrenagens. Elas são complexas, imprevisíveis, têm emoções. E isso é algo que o esquema do Fayol simplesmente não levava em conta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental que ecoa até hoje. O trabalho de Fayol tentou transformar a gestão numa ciência, com regras universais. Mas a maior crítica a ele nos lembra que talvez a gestão seja, também, e talvez principalmente, uma arte. Uma arte que precisa se adaptar o tempo todo à complexidade de nós, seres humanos. E a busca por essa resposta continua moldando as empresas em que a gente trabalha todos os dias.